roxinha desde quando eu estudava no meu segundo ano do ensino médio. Não tem bolsinha, bolsinha não ganhei também não. Meninos, bom dia! Tudo jóia com vocês? Nossa, que bom dia, hein? Descabelado. Segunda-feira. Hã? Não, gente, a gente tem que começar a segunda-feira assim, Bom numa dia. animação, né? Não, Porque senhora. tem que ser, Deus me livre. Não. E cadê minhas outras carinhas? Que eu só tô vendo aqui só a Daiane e a Eduarda Vitória. Pelo amor de Deus. E a Eduarda Vitória tá fazendo bico ainda. Esse trem bonito. Nossa, segunda-feira, não, ninguém merece as coisas dessas. Ah, bem, Eduardo. Meninos, olha só. Já comentando com vocês, porque eu acredito que agora a gente vai fazer prova, né? E aí vai ser mais difícil a gente se encontrar. A matéria da prova. Então, a matéria da prova vai ser a parte de citologia. Então, aquela parte lá do começo lá da citologia, de falar da membrana plasmática, os transportes realizados pela membrana plasmática, citoplasma, tá? Vão cair na prova. Proteína não caiu na outra, né? Também proteína pode cair na prova também. Então, mas vamos deixar assim menos um pouquinho a parte de citologia para frente, tá bom? Senão a Eduarda Vitória vai ficar velha, de tanto dizer cara feia. Ora! Olha, eu, hein? Não é, Eduardo? Não. Aí agora tem que ficar bonitona. Aí, ó, já falou, diminuiu. Ah, não, fazer careta de novo. Aí, Rina é muito bonita e não fica velha. Então, meninos, olha só. Nós vamos ver a parte do citoplasma, então, que a gente começou na aula passada a ver sobre eles. E aí a gente vai continuar hoje, certo? Aí, deixa eu pegar esse citoplasma para a gente começar a falar desse bichinho. De novo, o que é isso? Vou te contar. Desliga esse áudio aí, ô tanqueiro, sei lá o quê. Meninos, olha só. Eu vou falar um geralzão do que nós falamos na outra aula sobre o citoplasma, porque a gente... Já que é matéria de prova também, né? E aí terminar de ver as organelas, que a gente já termina esse assunto hoje, e aí ele já cai na prova e acaba essa parte aqui. Bom, então o citoplasma. O citoplasma é o quê? Então, na célula, a gente falou que a célula tem a membrana plasmática, né, que é o envoltório que está presente em todas as células. Depois da membrana plasmática, eu encontro o citoplasma. Na célula que é procarionte, que é aquela célula sem núcleo, depois da membrana plasmática, tudo é citoplasma na célula procarionte. Já na célula eucarionte, que é essa célula aqui que tem um núcleo, e o núcleo é essa coisa toda roxinha, né, lá no meio dessa coisa amarelada, o citoplasma está entre a membrana plasmática, que é tipo essa película que está ao redor da célula, e o núcleo. Então, tudo que está entre a membrana plasmática e o núcleo fazem parte do citoplasma. Então, aqui o núcleo em cinza e a membrana plasmática é o que envolve aqui a célula. Tudo isso que está no meio é o citoplasma. Isso na célula eucarionte, que é a célula que tem núcleo. Então, não esquecer, célula procarionte é aquela que não tem núcleo individualizado, e o citoplasma é tudo aquilo que está dentro da membrana plasmática, envolvido pela membrana plasmática. Célula, né, isso na célula procarionte. Célula eucarionte tem núcleo individualizado e o citoplasma está entre o núcleo, né, e a membrana plasmática. Bom, beleza. O citoplasma ele é dividido em duas partes: citosol ou hialoplasma, então essa é uma parte, e a outra parte são as organelas celulares. Então, vamos olhando nessa imagem, a gente consegue ver o seguinte: a gente vê aqui um núcleo, que é essa bola maior em azul, né? Aí lá dentro, tá passando o slide para vocês ou não? Fala para mim aí. Tá. Tá passando? Tá, né? Tá. Então, tá, beleza. Então, aqui, ó. Vamos colocar nessa outra imagem aqui dessa célula. Aqui. Então, essa bola em azul, né, grandona, mais no meio, é o núcleo. Então, essa é uma célula eucarionte, porque ela tem núcleo e tem as organelas membranosas. Aí, dentro do núcleo, tem lá uma outra bolinha, tal, mas isso a gente vai estudar depois, né? Vamos ver aqui o que tem por fora. O citoplasma está entre a membrana e o núcleo. Tudo isso é citoplasma.
Essa parte dos desenhinhos, por exemplo, tem esse bastãozinho azul, esse negocinho aqui meio amarelado, né? Esse outro parecendo um monte de papelzinho dobrado, esse negócio mais roxinho. Hã? A senhora tá falando dessa célula verde? Porque esse ainda não Não. passou o slide. Não passou? Vocês estão conseguindo ver uma célula que tem uma bola grandona azul, dentro dela uma bolinha amarela? Isso. Aí aí ao redor dela tem uma coisa tipo roxinha e tipo uns bastãozinhos aqui azuis também. 3 bastãozinhos azuis. É essa que vocês estão vendo? Isso. Ah, então tá beleza. É esse que eu tô falando, então. Então, ó. Então, aqui por fora é a membrana plasmática. E aí aqui no meio eu tenho um núcleo. Entre um núcleo e a membrana plasmática, tudo isso é citoplasma. O citoplasma, ele tem 2 partes. O citosol ou hialoplasma, que é uma parte que tem uma consistência gelatinosa, e as organelas. As organelas é esses desenhos. Então, eu tenho esses 3 bastõezinhos, que são as mitocôndrias. Esses 2 negocinhos meio amarelados, meio marronzinhos aqui, claro, né? Que é o centríolo. Eu tenho aqui o complexo de Golgi, que parece uns papeizinhos empilhados aqui. E o restante, tá vendo que tem uma coisa verde aqui, esse fundo todo verde? Isso é o hialoplasma ou citosol. Ele é formado por uma substância gelatinosa, que é formado por água, proteína, carboidratos, e ele tem muita, mas muita proteína ali, tá? Não sei, passou agora? Agora tá uma célula mais branquinha? Confere para mim. Para mim ainda não passou. Não passou? Esse negócio, não sei o que tem aqui que ele não passa. Agora sim. Ah, mas aí ficou pequenininho, né? Vou colocar... Não, espera aí. Deixa eu colocar aqui para gente... Tá, agora ficou maior, não ficou? Essa célula mais branquinha, né? Então, olha só. Aqui a gente tem a célula eucarionte, o núcleo dela, a gente não vai falar nada da parte do núcleo ainda, porque a gente vai estudar depois ele. Aqui a gente tem essa parte rosa, essa parte meio marrom, tudo isso aqui, esses azuizinhos, amarelinhos, tudo isso é organela. Entre eles há um espaço. Esse espaço é formado por uma substância gelatinosa. Então, esse espaço entre as organelas, né, a gente chama de citosol ou hialoplasma. E as organelas são o quê? As organelas são como se fossem órgãozinhos da célula. Cada organela, ela tem uma função para a célula, tá? Então, é como se eu pensasse assim, no meu corpo eu tenho lá o pulmão, que tem função de respiração. Aqui na célula, ela tem aqui, ó, a mitocôndria, que tem a função de respiração, tá? Então, é como se cada organela dessa fosse um órgão minúsculo. Tanto que o nome deles é organela. Então, organelas são corpúsculos que estão presentes na célula e que executam uma função para a célula. No caso dessa célula verde agora, né, vocês estão vendo uma toda verde, com um núcleo aqui em azul, e aí tem uma bolona azul clara aqui, chamada vacúolo. Essa é uma célula vegetal. Por que eu sei que essa célula vegetal? A célula vegetal ela tem vacúolo dentro dela, ela tem essa estrutura aqui, ó, verdinha, chamada cloroplasto, e ela tem a parede celular. Lembra que a parede celular é um envoltório externo à membrana plasmática, que tem a função de proteger a célula, né? Então, ela tem isso. Mudou para vocês o slide? Está passando um slide de uma célula tipo desmontando ou não? Tá naquela verde, agora mudou. Uhum. Não, beleza. Então, olha só. Então, quando a gente falar as células, né? Ela tem o citoplasma dividido em citosol ou hialoplasma e organelas membranosas ou organelas celulares. Então, aqui, tudo que está na célula procarionte, tudo que está após a membrana plasmática é citoplasma. Na célula eucarionte é tudo que está entre a membrana plasmática e o núcleo, tá? Bom, então, esse espaço é o que a gente chama de citosol ou hialoplasma, seria o espaço entre as organelas, que seria a substância que fica entre elas. Então, o citosol, né? Ele é um líquido de aspecto meio que gelatinoso,
tá? Então, mas só que ele permite movimento das organelas que compõem o citoplasma. E ele é formado por várias substâncias, né, que estão dissolvidas na água. Eu vou ter carboidrato, vou ter proteína, vou ter sais minerais, tá? E o que mais tem é proteína, tá? Bom, outra coisa que a gente vai ter aqui é o citoesqueleto. O que é o citoesqueleto? Cito significa célula. Esqueleto quer dizer esqueleto mesmo. Agora pensa, o nosso esqueleto serve para quê? Para sustentar o nosso corpo. Então, o que mantém o nosso corpo em pé é o esqueleto. Se eu tivesse tirar o esqueleto do nosso corpo, a gente ia ficar igual uma geleia, uma coisa molenga, né? Então, o citoesqueleto é o esqueleto da célula. Na verdade, é lógico que a célula não tem osso, né? Porque o osso já é formado por célula. Mas a célula ela tem proteínas, tá? Que formam esse citoesqueleto. Então, o citoesqueleto, eles são formados por várias proteínas que ficam como se fosse uma rede de fibras, tá? Que aí elas vão sustentar a nossa célula. Então, o citoesqueleto, ele dá formato para a célula e ele mantém esse formato. Então, são proteínas especiais que tem ali na célula que dão essa sustentação para ela. Então, o citoesqueleto, ele é isso, tá? Então, aqui a gente tem a imagem do citoesqueleto, que são essas redes de proteínas que ficam ali para sustentar a nossa célula. Bom, então, as funções do citoesqueleto. Então, o citoesqueleto tem várias funções, né? Mas uma das principais é a manutenção da forma da célula, principalmente as células que não apresentam parede celular, nas células animais. Então, para nós, a célula, o citoesqueleto, ele é muito importante. A gente vai ver que tem algumas substâncias do citoesqueleto que tem na nossa célula, que nas células vegetais não existem, porque ela tem a parede celular para dar forma. E a gente precisa mais, a nossa célula animal precisa de mais do citoesqueleto para dar esse formato para a célula do que as células vegetais. Então, ele é um suporte mecânico, tipo, ele dá uma sustentação, suporta também alguns impactos, tá? Ele auxilia na manipulação da membrana, como uma forma de vacúolos alimentares, ele auxilia, então, na membrana para permitir a entrada de alimento ou saída, tá? Ele auxilia no movimento ameboide, no movimento, né, da célula, ele auxilia para formar cílios e flagelos, formação do fuso mitótico, que é para auxiliar a divisão da célula, e ele auxilia no movimento das organelas no interior da célula. Então, o citoesqueleto, ele auxilia na sustentação, na movimentação, tá? Então, a composição do citoesqueleto. Então, ele é composto por microtúbulos, filamentos de actina e filamentos intermediários. Na verdade, tudo isso são tipos de proteínas especiais que tem para formar esse citoesqueleto, tá? Bom, eu vou passar agora a gente começar a parte das organelas. Então, as organelas, elas são estruturas que têm funções específicas para a célula. É como se eu pensasse, por exemplo, tem que ser... Ele tem uma célula e essa uma célula dele. Então, uma célula tem que fazer tudo. Tem que respirar, tem que digerir, né? Tem que reproduzir. Então, uma célula faz tudo. A minha célula, eu não tenho uma, eu tenho trilhões, mas cada uma, os meus trilhões conseguem fazer todas as funções. Só que, na verdade, as nossas células, elas se especializam. Como assim? É como se eu imaginasse que as nossas células fossem os adultos, né? Porque, por exemplo, vocês adolescentes, seriam as células tronco. Vocês estão a ponto de virar qualquer coisa na vida, por exemplo. Então, a Eduarda vai virar uma médica, o Isaac vai virar um engenheiro, né? O Matheus vai virar um advogado. Cada um vai ter uma profissão, vai virar alguma coisa, né? Uma coisa boa, se Deus quiser, né? Então, assim, aqui também tem hora, a célula, quando ela é formada, né, ela passa por um período que ela ainda não está em uma diferenciação celular, que ela está ali, o que eu vou ser? Célula cardíaca, célula nervosa, o que eu vou ser? Aí ela vai se diferenciar. Todas as células que estão no início, elas poderiam fazer qualquer função, mas no ser pluricelular, a célula se especializa em uma função.
É igual eu falar que vocês, então. Então, eu falei lá, por exemplo, que a Eduarda vai ser médica. Mas se ela quiser, se não, ela pode ser uma advogada, uma engenheira, uma nutricionista, uma fisioterapeuta, né? Ela pode até ser uma motorista de caminhão, é o que ela vai escolher, né? Então, ela vai ter as escolhas dela. Ela vai se especializar naquilo que ela quer, certo? Então, ela vai ter as escolhas, assim a célula. A cada tipo de célula, ela se especializa em uma função, né? Todas as células poderiam fazer todas as funções, mas como a gente tem várias células, a gente vai ver que tem célula que fica especializada para fazer a digestão, tem célula que fica especializada para fazer outra função, tá? Mas elas conseguem fazer tudo isso daí. Bom, e as células, elas têm essas organelas que auxiliam nesse processo dela se especializar. Aí as organelas, a gente tem várias, né? A gente tem aí o ribossomo, tem o lisossomo, peroxissomos, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, aparelho de Golgi ou complexo de Golgi, tá? Centríolos, mitocôndrias, tá? Então, tem várias organelas, as mesmas organelas. Só que em determinado tipo de célula, uma organela trabalha mais do que em outra. Tá? Então, só para a gente ter uma noção, o fígado é um órgão. E o órgão ele é formado lá por tecidos, e os tecidos formados por células. Então, as células que formam o fígado, elas são especializadas em desempenhar a função daquele órgão. O que o fígado faz? Desintoxicar. Então, quer dizer que a organela que mais trabalha lá no fígado é a organela que faz desintoxicação. Qual organela que faz desintoxicação? Essa organela retículo endoplasmático liso, ela faz muito que as outras. Pode falar. Pode falar. Professor, agora tá travando. Travando? Tá, peraí. Eu vou ter que mudar de lugar também. Vamos tentar aqui no outro lugar. Peraí. Então, ó, eu estava falando, melhorou agora, né? Então, melhoradinha. Melhorou. Eu acho que era meu sinal que estava ruim. Eu estava falando assim, que todas as organelas, elas estão presentes em todas as nossas células. E aí nós temos trilhões de células. E cada organela, ela tem uma função que ela desempenha. E aí, dependendo do tipo de célula que aquela célula vai se transformar, aquela organela vai ter uma função maior do que outra. Por exemplo, um exemplo que eu estava dando é no fígado. Então, o fígado, ele é um órgão, e como todo órgão, ele é formado por conjunto de tecidos. E os tecidos são formados por células. E aí, então, a célula que está no fígado, ela tem uma função específica, né, que é a mesma função do fígado, que é fazer desintoxicação, tá? E aí tem uma organela especial que tem a função de desintoxicação. Qual que é a organela? Retículo endoplasmático liso. Então, essa organela, ela trabalha muito mais lá no fígado, certo? Então, as células do fígado, o retículo endoplasmático liso, é quem mais trabalha lá na célula do fígado. Agora, se eu pensar, né, em uma célula que produz muita secreção, por exemplo, as células da nossa glândula salivar. Está toda hora produzindo uma secreção, que é a saliva. Aí, então, quer dizer que a organela que fabrica a secreção, que fabrica essa substância, tem que ser mais desenvolvida nessa célula. Então, aí, no caso, o retículo endoplasmático rugoso, ele é mais desenvolvido ali. Tá? Ele vai estar trabalhando mais ali. Mas, então, nessa célula só tem ele? Não, tem todas as organelas. Só que tem uma organela que trabalha mais que as outras, naquele tipo de célula. Tá? Bom, então, das organelas, a gente vai ter várias. Aqui a gente tem um núcleo, e ao redor do núcleo a gente vai ter que estar ligado a ele o retículo endoplasmático. Tem mitocôndria, tem lisossomos, tem o ribossomo, tá? Que são as principais organelas que a gente tem na nossa célula. O ribossomo. O ribossomo, ele é a única organela que eu encontro tanto na célula eucarionte, que é as nossas células, célula com núcleo, quanto na célula procarionte. Na verdade, o ribossomo é a única organela que existe na célula procarionte.
A célula eucarionte tem várias organelas, mas a única organela que a procarionte tem é o ribossomo. Como? Não entendi. Está travando ainda? Nada não, professor. E... Desliga o áudio. Então, ó, o ribossomo, então, é a única organela que existe na célula procarionte, tá? E qual que é a função? Por ele existir em todas as células, né, procarionte e eucarionte, quer dizer que essa organela ela é muito importante. Sim, ela é muito importante. Por quê? O ribossomo, né, aqui a imagem dele, ele é uma organela que tem a função de sintetizar a proteína. A gente pensa, mas o que isso tem de importante? Fabricar a proteína, o que isso é bom? Por exemplo, praticamente tudo no nosso corpo é a base de proteína. Então, para o nosso cabelo crescer, eu preciso de proteína. Para a unha crescer, eu preciso da proteína lá, queratina, né? Para minha pele ter uma elasticidade, para eu poder engordar ou emagrecer, eu preciso de uma proteína. Né? Para eu ter a cor da pele, preciso de proteína. Então, quase tudo no nosso corpo é formado à base de proteína. E quem fabrica proteína? Ribossomo. Então, ele é uma organela extremamente importante. Ele é comum a todas as células, justamente porque todas as células precisam de fabricar proteínas. Então, célula procarionte e eucarionte tem ribossomo. Então, a célula tem essa estrutura que é muito importante. A mitocôndria, né? A mitocôndria é uma organela também muito interessante, porque é uma organela que ela produz energia para a célula e ela é responsável pela respiração celular. Então, a mitocôndria é ela que vai produzir energia para a célula. Então, é como se a mitocôndria fosse a usina hidrelétrica da célula. Sem as mitocôndrias, a célula não fabrica energia. E detalhe, a célula procarionte não tem mitocôndria, tá? Ela produz essa energia, né, do próprio citoplasma. Mas a mitocôndria é uma organela de célula eucarionte e ela é a organela responsável pela fabricação de energia, pela produção de energia e respiração celular. Então, a mitocôndria, ela tem duas membranas, aqui uma foto de microscópio dela e aqui um desenho, né? Essa membrana externa, de azul aqui, um verde meio azulado, e a membrana interna, que é a minha amarela aqui. E ela vai ter uma parte dessa membrana que vai, tipo, dobrar, e formar umas cristas mitocondriais. E aqui dentro da mitocôndria, ela tem um DNA próprio, um DNA só dela. Tá? Acredita-se que a mitocôndria seria uma bactéria que teria entrado numa célula primitiva, né, e aí, como ela fazia energia, fabricava energia, essa célula primitiva não destruiu a mitocôndria e ficou com ela ali. E aí essa célula foi reproduzindo e passando a mitocôndria para as próximas células. Tá? Então, mitocôndria é a organela responsável pela respiração e produção de energia. Retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático, ele fica ali próximo ao núcleo. Tá? Então, naqueles desenhos que a gente viu, aquela coisa ligada ao núcleo, é o retículo endoplasmático. Então, o retículo endoplasmático ele está relacionado com a síntese de moléculas orgânicas. Então, quer dizer o quê? Sintetizar a molécula orgânica, fabricar, né, molécula orgânica. A molécula orgânica mais sintetizada no nosso corpo são as proteínas. Então, o retículo endoplasmático ele é especialista também em fabricar proteínas, né, juntamente com o ribossomo. E a gente até vai entender melhor quando a gente falar dos tipos. Existem dois tipos de retículo endoplasmático. O liso, né, ou agranular, e o rugoso, ou granular. Os dois tipos de ribossomos, eles são diferentes no formato, né, e também tem diferenças na função que ele vai fazer, em que ele produz. O retículo endoplasmático rugoso, ele tem ribossomos aderidos na sua superfície. Então, para a gente ver o tanto que o ribossomo é pequenininho, o retículo endoplasmático rugoso, ele tem na superfície dele um monte de ribossomo grudado, como se fosse um monte de pintinha grudado nele. E como o ribossomo faz proteína, e o retículo endoplasmático rugoso está cheio de ribossomo, a função dele é fabricar proteína. Já o retículo endoplasmático liso, ele é liso por quê? A superfície dele é lisinha, então ele não tem os ribossomos.
Então, a função do retículo endoplasmático liso é produzir lipídios, tá? E fazer desintoxicação, tá? Bom, o retículo endoplasmático, então, liso, bom, ou agranular e retículo granular são os dois tipos de retículo endoplasmático que as nossas células possuem. Então, aqui, os dois tipos. Tá vendo que aqui eu tenho um núcleo, que é essa bola maior aqui, e tá vendo que ao redor dele eu tenho essa parte mais rosada e tem um monte de bolinha nela. Essas bolinhas são os ribossomos que estão aderidos. Então, esse primeiro, mais perto do núcleo, é o retículo endoplasmático rugoso, porque ele tem um monte de grãozinhos em cima dele, que é o ribossomo. Esse outro, em forma de tubinhos, é o retículo endoplasmático liso, né? Que faz aí a produção de lipídios e também faz a questão da desintoxicação. O retículo endoplasmático rugoso, né? Ele está associado aos ribossomos, então ele tem um monte de ribossomo aderido na sua superfície, e por isso que ele vai ter esse aspecto de rugoso. E aí, esse ribossomo, como ele fabrica proteína, a função do retículo endoplasmático rugoso ou granular é justamente produzir proteína, tá? Então, o retículo endoplasmático rugoso está ali pertinho, grudadinho no núcleo da célula, e ele tem vários ribossomos aderidos na superfície dele. Por isso que ele tem um nome de rugoso ou granular. Os grãozinhos, granular vem de grãos. Os grãozinhos que ele tem em cima dele são os ribossomos, né? E aí a função dele é sintetizar proteína. Bom, já o liso não tem essa granulação, né? Por isso que eu tenho aspecto liso. Bom, o retículo endoplasmático rugoso, então RER quer dizer retículo endoplasmático rugoso. Ele fica bem coladinho lá no núcleo, tá? Ele faz a síntese de proteína. E por que ele fica colado no núcleo? O núcleo, ele tem o DNA, que tem a informação de qual proteína tem que ser fabricada. E aí ele passa, né? O núcleo fabrica o RNA com essa informação. E aí o RNA já entra em contato direto, né, com o retículo endoplasmático rugoso, que tem lá os ribossomos e sintetiza as proteínas. Tá? Então, por isso que ele fica grudado ali, já para pegar a informação. Tá? Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele pode enviar rapidamente o sinal para o núcleo e iniciar um processo de transcrição do DNA. Para fabricar, né, no caso, o próprio RNA e depois começar a fabricar a proteína. Tá? Então, o retículo endoplasmático liso, ele não tem granulações na sua superfície, não tem ribossomos aderidos na superfície, e ele tem várias funções. Uma das funções dele é a fabricação de lipídio. E ele fabrica um tipo de lipídio, tá? Que é o lipídio que dá origem, tá? O lipídio que dá origem aos hormônios sexuais. Então, o retículo endoplasmático liso, ele é responsável pela produção de hormônios sexuais também. Então, a testosterona, que é o hormônio masculino, e o estrogênio é produzido a partir do retículo endoplasmático liso, porque ele fabrica o hormônio, né, que é o ele fabrica o lipídio, que é o estrógeno, né, que vai dar origem a esses hormônios sexuais. Tá? Então, a função basicamente dele é a produção de lipídios, e ele fabrica também o fosfolipídio, que é o lipídio que dá origem à membrana plasmática, que compõe a membrana, né, plasmática, e também, dependendo do tipo de célula em que ele se encontra, que o retículo endoplasmático está, ele pode produzir outro tipo de lipídio, que é o esteroide, né, que vai dar origem aos hormônios sexuais e também dá origem ao colesterol. Tá? Então, o retículo endoplasmático liso, ele tem essa função de fabricar os hormônios, de fabricar aí o colesterol, né? E também ele tem a função de desintoxicação também. Ele está atuando no fígado na função de retirar toxinas. Tá? Bom, o retículo endoplasmático, então, liso, né? Ele vai estar um pouco mais distante do núcleo. Então, por exemplo, aqui a gente vê o granuloso perto do núcleo, com as granulações dele, tá? Então, ele tem um monte de grãozinhos, tá grudadinho no núcleo. E aqui tem uma parte do retículo que está sem essas granulações,
Aí esse é chamado de retículo liso, endoplasmático liso, tá? Então, o granuloso, a superfície é cheia de grãozinhos, que nada mais é do que ribossomos, esses grãozinhos. Tá? O complexo de Golgi, ou complexo golgiense, é outra organela da célula que é responsável por armazenar as secreções produzidas pelo retículo endoplasmático liso e rugoso. Então, tudo aquilo que o retículo endoplasmático liso produz, ou que o retículo endoplasmático rugoso, né, produz, mas não precisa ser usado agora pela célula, ele vai guardar. Mas quem que faz esse negócio de guardar? Quem guarda essa secreção é o complexo de Golgi ou complexo golgiense. O complexo de Golgi ele tem esse nome para homenagear, né, o cientista que descobriu esse complexo, que é chamado de Camilo Golgi. Tá? E a função, então, do complexo de Golgi é armazenar secreções, então, substâncias que foram fabricadas pelo retículo endoplasmático liso e rugoso, transformar, né, essas secreções e exportar, levar essas secreções para onde é preciso na célula. Então, o complexo de Golgi, ele armazena substâncias fabricadas pelo retículo endoplasmático liso e rugoso, ele transforma ela em outras substâncias e ele pode transportá-la para onde estiver precisando na célula. Então, as substâncias produzidas pelo retículo endoplasmático liso e rugoso, né, estabelecidas na forma de relação de interdependência. Então, o complexo de Golgi, né, e o retículo endoplasmático liso e rugoso dependem um do outro. Então, o retículo endoplasmático rugoso fabrica proteína, retículo endoplasmático liso fabrica lá lipídios, e aí, quando não estiver usando isso na célula, isso vai ser guardado. Vai ser guardado por quem? Pelo complexo de Golgi. E quando isso for necessário na célula, o complexo de Golgi vai transportar, vai exportar isso para onde vai ser necessário. Tá? Então, essas organelas dependem uma da outra. No caso, então, aqui, a gente vai ver, vamos até aumentar um pouquinho, esse complexo de Golgi. Então, ele armazena as secreções vindas dos retículos endoplasmáticos. Beleza. Então, aqui, ó, lá em cima, aqui um desenho